Saudações, terráqueos! Eu sou Leonardo Regazzini e esse aqui é o TapioCast. Estão aqui com a gente hoje a Lídia Jennifer. E aí, Lídia? E aí, galera? Tá aqui com a gente quem? Ele, o sempre presente, o Rei Salomão, Salomão Neves. E aí, pessoal, é nós na fita. E pessoal, no dia de hoje a gente está recebendo mais uma professora muito querida do nosso departamento, que é a professora Elimar. Tudo bom, professora? Tudo bem, Léo. Tudo bem, Lídia? Olá, Salomão. Bom, pessoal, eu vou começar o episódio de hoje passando a bola, como sempre, para o Salomão, porque tá na hora de vocês ficarem sabendo das coisas, ou não é, Salomão? É verdade, Léo, é verdade. No Maninho, você tá sabendo de hoje? Nós temos aqui algumas questões bem interessantes, né, que tem tudo a ver com a nossa vida na universidade, né? O primeiro, vamos em sequência, né, que nem diria Jack Stripador, né? Vamos por partes. Então, enquanto isso na sala de justiça, o primeiro Tá Sabendo de hoje vai quanto à Universidade Federal do Amazonas, né, considerando a proposta de parecer sobre a reorganização do calendário acadêmico e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia de Covid-19, apresentada pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da PROEG, né, e do DAEST, né, o Departamento de Assistência Estudantil, e do CETIC, né, eles vão estar promovendo uma consulta junto à comunidade acadêmica sobre a inclusão digital, né, bem como as condições de política e de saúde estudantil. É muito importante, gente, que vocês participem para justamente mostrar quais são as dificuldades que vocês estão tendo quanto, por exemplo, ao acesso ao Google Meet, o acesso à internet e assim por diante. E aí as maiores informações, tudo isso vai ser feito, essa consulta, né? A UFAM vai fazer nessa próxima sexta-feira, né? Então, está marcado para ser agora, dia 31 de julho, né, às 15 horas, né, no YouTube, no canal da ASCOM, da Assessoria de Comunicação da UFAM, justamente a forma como vai ser feito essa consulta à comunidade acadêmica. Então, fiquem de olho. Né? O segundo Tá Sabendo também vai no mesmo sentido, porque a UFAM está buscando, então, está informando a adesão ao plano digital de inclusão, né? Plano de inclusão digital do Ministério da Educação, que consistirá na disponibilização do pacote de dados de internet para estudantes das instituições federais de ensino superior, visando dar estrutura para o caso da gente ter que trabalhar remotamente, pelo menos até o momento da pandemia passar. Então, você, meu querido aluno, você, minha querida aluna, meu querido professor, minha querida professora, que precisa ter acesso à inclusão digital, fiquem atentos também à forma como a UFAM vai entrar em contato com vocês. Provavelmente nessa live que eles vão fazer. E ainda assim, no que diz respeito à nossa volta às atividades, fiquem atentos a um pronunciamento que a reitoria fez ontem, né? Nós estamos gravando hoje, dia 31, né, de julho, né? Mas ontem, no dia 30, o gabinete da reitoria fez um pronunciamento dizendo que nós poderíamos estar voltando de forma remota em agosto. Fiquem atentos ao conteúdo do pronunciamento, tá? Ali, apesar da gente criar essa expectativa, tem que lembrar que a PROEG está fazendo uma proposta que vai ser aprovada, vai ser submetida à aprovação, melhor dizendo, no CONCEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, agora no mês de agosto. Então, só vamos ter uma data concreta de quando nós vamos retornar no momento em que o CONCEP bateu o martelo, tá bom? O TapioCast se compromete em informar vocês o mais rápido possível assim que essas deliberações forem acontecendo, porque, que nem diria aquele quadro do Fantástico, Léo, estamos de olho. E no mais, né, enquanto isso, na sala de justiça,
nós temos aqui a presença da professora Enimar. Enimar, minha amiga, você, assim que nem eu, né, nós temos trabalhado muito com os calouros nos últimos anos, né? Mas é sempre interessante a gente se apresentar, tudinho. Então, eu queria que você se apresentasse para a comunidade. Pois não, professor Salomão. Eu sou a professora Enimar, né? Enimar Jerome Venhausen. Eu sou graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O meu mestrado é em Economia de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba, né, João Pessoa, onde eu morei, residi há alguns anos, cidade belíssima também. E o doutorado, tenho um doutorado pela Universidade Católica de Brasília, né. Eu concluí meu doutorado em 2019. A tese foi defendida em fevereiro de 2019, no dia 18 de fevereiro, nunca mais vou esquecer essa data, né? Também em Economia de Empresas, né? E eu sou professora da UFAM desde 2010, né? Eu cheguei aqui no ano de 2010, então assim, eu já completei 10 anos de UFAM, né? E antes, já residi em outros estados, né? Eu também exerci atividade de professora, né? Mas totalizando aí, em termos de a vida acadêmica, eu devo já tenho uns 20 anos de vida acadêmica, né? Mas na UFAM, apenas 10 anos. Uhum, sim, sim. Eu e a Enimar, nós somos companheiros de UFAM desde o momento da entrada, né? A gente entramos Exatamente. juntos, né? No Exatamente. departamento. Né? Aí, quer dizer, nós dois estamos comemorando 10 anos de UFAM. Pois é, 10 anos já, né, Salomão? O tempo passa rápido, viu? É verdade, é verdade. O tempo passa, a amizade permanece e o desejo de mandar um abraço também. Então, vamos mandar aquele abraço agora. Eu quero começar mandando um abraço pro Alessandro Santos e para Ana Paula, né, que são meus orientandos da iniciação científica, que nós juntos conseguimos emplacar um artigo no congresso da SOBER. Então, o Alessandro agora vai lá apresentar, né, representando eu, a Ana Paula e o Lindomar, da Embrapa. Então, agradeço, quero mandar um abraço para os três. Vamos continuar batalhando aí para mais e mais produções científicas. Tá? Então, enquanto isso, na Sala de Justiça, vamos lá. Léo, mano, quer mandar um abraço para quem? Ô, Salomas, hoje eu vou mandar um abraço para 2 alunos de macro, dos quais eu lembrei dessa semana. Primeiro para o Paulo Furtado, que está sempre lá no Twitter, eu fico de olho, vejo as atualizações dele lá, então lembro sempre dele. E para o Abner, né? Ouvi essa semana como zoar, entrou aqui numa playlist minha do Nirvana e lembrei que ele tem essa frase tatuada no braço, faz tempo que eu não vejo os dois. Saudades deles e de todos os alunos. Abraço para os dois. Beleza, beleza. Lídia, quer mandar um abraço para quem? Bora mandar um abraço para nossa equipe aí nos bastidores, né, professor? Os meninos que estão fazendo trabalho aí, o podcast, a galera que está ajudando a gente. Sim, sim, com certeza. A gente não pode esquecer da Ediana, da Carla, do João, do Willy, né, que são os membros também da equipe que estão nos ajudando nos bastidores. Então, gente, um abraço para vocês, né? O Tapiocast não existiria também se não fosse por vocês. E, Enimar, quer mandar um abraço para quem? Bem, o meu abraço vai para todos os nossos ouvintes. Muito bem. Muito bom, Enimar. O maior abraço de todos. Né? Com certeza. Virtual, né? Com distanciamento social, né, Enimar? Exatamente. Salomão, bora pro episódio, então? Vamos pro episódio, mano. Vamos lá. Então tá, hein? A gente está recebendo o Enimar hoje para tratar de 2 temas que têm entrado cada vez mais em pauta no debate público, que são o programa de auxílio emergencial e a discussão em torno da renda básica de cidadania. E eu queria começar, Enimar, falando um pouquinho sobre o programa de auxílio emergencial, né? Como essa altura do campeonato, acho que só quem está em Marte, né?
não sabe que o governo brasileiro criou um programa de auxílio emergencial para lidar com a crise, né? A crise que afetou a economia de muitas famílias, né? Então, a ideia desse programa era garantir uma renda para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Eu queria saber de você, Neymar, como que você avalia esse programa, né? E queria que você comentasse um pouco o programa e falasse também do valor. Há uma discussão em torno do valor, né? O valor, como todo mundo já deve saber, o valor de R$600, né? Tem gente que considera o valor pouco diante do contexto de emergência financeira e tem gente que acha que o valor é elevado diante da crise fiscal que o país vive. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Pode ser, Neymar? Pode, com certeza. Pois é, pessoal, essa pandemia, né, ela veio aí, pegou todo mundo, assim, de surpresa, né? Infelizmente, nós estamos, algumas categorias, né, alguns trabalhadores, muitos, foram bastante prejudicados, principalmente as pessoas que estão aí no setor de serviços, os informais, né, microempreendedores individuais, autônomos, e os próprios desempregados. Só fazendo aí um retrocesso, um resgate rápido, né? Período antes da pandemia, a nossa taxa de desemprego era de 11,9%, cerca de 12,6 milhões de pessoas, né? Isso no quarto trimestre. E no quarto trimestre de 2019, o setor informal contava com uma população de 41,1%, né? 41% das pessoas estavam no setor informal, isso de acordo com os dados da PNAD. Juntando-se, unindo-se essa questão da precarização dos postos de trabalho, né, que com todas as transformações e mudanças ocorridas no mercado de trabalho, né, então isso tudo veio somar, né, a esse cenário, né, essa precarização dos postos de trabalho, que é ampliado também pela expansão do trabalho sob demanda, que é conhecido, denominado como uberização, né, então tudo isso antes da pandemia, e com a chegada da pandemia, então, né, estourou. Foi assim, a gente passou a observar os invisíveis, né, como muitos citam, que antes algumas pessoas, né, alguns não enxergavam, né, então essas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, e outros que estavam trabalhando também, né, mas estavam no setor informal, ou no setor principalmente de serviços, eles perderam a sua renda, né, de uma hora para outra, porque com o isolamento social, na verdade, não tem como. Por exemplo, os restaurantes fecharam, salão de beleza, então, principalmente os prestadores de serviços, né? Lembrando aí que essa crise, ela difere, né, das crises anteriores. Por quê? Nós estamos passando por uma crise econômica, sim, no entanto, é provocada, né, tem sido provocada por uma crise sanitária, né, a pandemia. E só para vocês terem uma ideia, eu vi essa informação hoje, a taxa de desemprego na segunda semana de julho, né, ou seja, agora, né, isso do dia 5 a 11 de julho, segundo a PNAD Covid, essa taxa de desemprego foi de 13,1%. Então, o contingente de pessoas sem emprego subiu para 4,5 milhões. Então, o que acontece? É claro que é uma discussão que muitos já devem ter ouvido, né? De que não deve haver uma intervenção, né, no mercado. O mercado, ele funciona perfeitamente, ele gera riqueza, ok, uma intervenção, isso acaba promovendo, na verdade, acaba prejudicando, né, esse funcionamento. No entanto, numa situação como essa de pandemia, não tem como, tá? Então, o governo, ele teve que entrar aí com esse auxílio emergencial, né, que é um benefício financeiro que foi criado em abril, para atender justamente os trabalhadores informais, os MEIs, né, que são os microempreendedores individuais, os autônomos e desempregados, né. E o auxílio emergencial, ele tem como objetivo fornecer
uma proteção, e como o nome mesmo diz, emergencial, né? Por isso ele tem um período curto de duração, e na verdade, antes, quando o governo, porque assim, tem umas críticas também com relação ao governo, à tomada de decisão do governo, que, segundo alguns, demorou bastante, né? Eu também acho que demorou um pouco. Os valores, inclusive, né? O governo federal veio inicialmente com uma proposta de R$200, né? E aí a Câmara disse não, tem que ser um valor maior, até que fecharam R$600, né? Então ele tem prazo para terminar. Então vai de abril até, foi prorrogado por mais 2 meses, né? Então vai de abril até agosto, um valor de R$600. E quem tem acesso a esse auxílio, né? E são os maiores de idade, né? Maiores de 18 anos, com exceção de mães, né? Mesmo adolescentes, mas sejam mães, né? A pessoa que tenha uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, isso seria uns R$522 por aí, ou renda familiar mensal total de uns R$3.135, né? E também que não sejam beneficiários de seguro-desemprego ou com outros programas, né? Infelizmente, recentemente, inclusive, foi noticiado algumas pessoas que não estavam enquadradas, né, nesse perfil aí, para ter acesso a esse auxílio emergencial, receberam o auxílio, né? No meio tem funcionários públicos, infelizmente, pessoas com renda acima, né, desse valor, né? Então, isso realmente é uma situação um pouco desagradável, porque é um auxílio que também vem aí uma outra discussão, né? Tem um custo, né, muito alto, tá? E a necessidade desse auxílio tem aumentado. Muitas pessoas estão perdendo emprego, já estavam sem emprego e continuam perdendo. Agora, para a gente observar aí, né, a importância do auxílio emergencial, trago também alguns números para vocês, tá? Só para fins de informação. Inclusive, já tem até, fora a PNAD, né, Covid-19, que traz sempre informações sobre o mercado de trabalho, e tem trabalhos também, pesquisas baseadas na PNAD Covid-19, que fornecem informações sobre o impacto desse auxílio emergencial. Por exemplo, um trabalho do IPEA, a Carta de Conjuntura, né, no mercado de trabalho, mostrando o impacto do auxílio emergencial. E fora outros trabalhos também, estudos como do próprio IBRE, né, da FGV, o Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e que mostrou que houve um aumento na proporção de pessoas recebendo auxílios de 43% em maio para 49,5% em junho. E em maio, a população que estava vivendo abaixo da linha de extrema pobreza era de 4,2%, o equivalente a 8,8 milhões de pessoas. Tá? Isso conforme os dados da PNAD Covid-19. Né? E em junho, 3,3% da população vivia com renda domiciliar per capita de aproximadamente $2. Na verdade, é $1,90 por dia, o equivalente a 154 mensais por membro da família. Isso é um valor muito baixo. E tem gente que vive... tem gente que vive com uma renda mais baixa do que essa, né? Abaixo de R$150, extrema pobreza, né? Então, estariam nessa faixa aí de R$154 mensais, seriam 6,9 milhões de pessoas, né? E quando a gente pega lá, entra no site da Caixa para verificar as informações sobre auxílio emergencial, então, nós observamos que 65,3 milhões de brasileiros, 65,3 milhões de brasileiros foram atendidos com pagamento de 4 parcelas do auxílio emergencial. Isso aí eu estou me referindo aos dados de 23 de julho, mais ou menos, né? Então, é claro, aí no meio, infelizmente, tem aqueles que eu já citei, né, que não estariam enquadrados, não teriam direitos, mas estão. No entanto, pessoal, mesmo com essa situação, né, esses números eu acho que eles mostram
a importância desse auxílio. E, de acordo ainda com os microdados da PNAD, 6,6% dos domicílios, cerca de 4,5 milhões, né, sobreviveram apenas com os rendimentos recebidos do auxílio emergencial. Então, imagine se essas pessoas não tivessem nenhum auxílio e não tem emprego, tá? E não tem como procurar. Então, 1 milhão de domicílios a mais do que o mês de maio, né, comparando aí. Esse estudo traz, a Covid-19 traz essa informação. Então, o impacto ele foi maior entre os domicílios de renda baixa, onde após o auxílio emergencial, os rendimentos eles atingiram 109% do que seriam com as rendas habituais, né? Então, a carta de conjuntura do IPEA, quando ela avaliou, né, os impactos da pandemia sobre os rendimentos no mês de junho, ela levou em consideração, né, ela mediu pelas diferenças entre a renda média efetivamente recebida e a renda média habitualmente recebida. Essa carta de conjuntura do IPEA, inclusive eu recomendo os nossos alunos de economia, né, principalmente, que é muito bom você... A descrição do episódio para o pessoal dar uma olhadinha depois. Pronto, ok. Então, a carta de conjuntura do IPEA é sobre o mercado de trabalho, tá, pessoal? Então, voltando aí, né, no mês de junho, ele mostrou os impactos da pandemia sobre os rendimentos no mês de junho, medidos pelas diferenças entre a renda média efetivamente recebida e a renda média habitualmente recebida. Então, esses rendimentos, né, e feita essa diferença aí, foi observado que, por exemplo, em junho, os rendimentos médios atualmente recebidos, eles foram de R$ 2.332, enquanto os rendimentos médios efetivos recebidos foram de R$ 1.939, ou seja, somente 83% dos rendimentos habituais. No entanto, essa carta de conjuntura, ela mostra que, comparado com o mês de maio, já houve um avanço. E foca principalmente, né, os domicílios de baixa renda, onde o auxílio emergencial ele foi ainda mais importante para a manutenção da renda média domiciliar no mês de junho. Então, quem ganhava menos antes da pandemia sentiu um impacto maior do auxílio. E tem, é claro, outros estudos e tal, inclusive a gente tem que fazer um alerta aí também, que cada um, mesmo utilizando dados da PNAD 19 do IBGE, né, PNAD do Covid-19 do IBGE, mas alguns utilizam metodologias diferenciadas, né, e aí às vezes também aparecem, por exemplo, alguns resultados, assim como teve um relatório da FGV, que mostrou um impacto, né, do auxílio emergencial sobre a pobreza, a redução da pobreza. E segundo esse trabalho, houve uma redução muito grande. Então, vários outros estudos também mostram os efeitos do auxílio, né, que ele pode variar também conforme o tipo de trabalho, a região e o nível de escolaridade. Então, as regiões que aparecem aí com relação à liderança de alto percentual de renda do auxílio emergencial, os estados do norte, da região nordeste, e levando em conta a escolaridade, a alta com auxílio emergencial, tá, pessoal? A alta foi entre aqueles que não estudaram, né, que chegou a ser de 156%, e de 111% entre os que têm ensino médio incompleto. E aí talvez vocês estejam se questionando, mas como assim? Quem não estudou ou quem só tinha ensino médio incompleto teve uma alta nos seus rendimentos? Porque justamente essas pessoas, elas foram bastante prejudicadas com a pandemia. As pessoas com um nível de escolaridade maior, elevado, e principalmente com um emprego formal, essas pessoas, elas conseguiram manter os seus empregos, elas estão trabalhando em casa, home office. Mas aquelas pessoas com nível de escolaridade baixa, pessoas do setor informal, autônomos, essas pessoas estavam aí nas ruas trabalhando e não deu mais para ir. Não, mesmo com a flexibilização, com a abertura e tal, mas a gente nota que ainda não né? A gente não voltou ao que era antes. Não tem como, as pessoas estão evitando sair para as ruas, etc. e tal, né? Então, o efeito positivo do auxílio, a gente pode dizer também, é bem maior entre os que não estão no mercado de trabalho formal. Então, após essa breve exposição, voltando aí para a pergunta do professor Leonardo,
Pois é, professor Leonardo, esse valor de R$ 600, né? O governo queria pagar R$ 200 e realmente um valor muito baixo. No entanto, por outro lado, é aquela discussão de existe um teto de gastos, nosso déficit fiscal é altíssimo, né? A situação vai piorar. Uma coisa que se a gente observar, embora sejam as realidades dos países sejam completamente diferentes, né? Mas todos os países, né? Quer dizer, não posso falar também todos os países, que eu não fiz uma análise de todos os países, mas a maioria dos países, desde o mais neoliberal ao menos neoliberal, eles adotaram alguma medida emergencial. É claro que, por exemplo, tem países que estão numa situação fiscal bem melhor do que a nossa, né, do que a do Brasil. No entanto, esse auxílio emergencial, ele é muito importante e tem sido muito importante. Então, quando a gente observa aí, considerando o número de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial e o quanto que o auxílio impactou os rendimentos dessas pessoas, então eu avalio como sendo positivo. Com relação ao valor, né, é baixo, frente às necessidades cotidianas da população? Sim, eu concordo, R$ 600 é um valor baixo. E aí, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar lá os dados lá do DIEESE, né, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, se a gente pegar o cálculo da cesta básica, da cesta mais cara, né, que foi de São Paulo, em fevereiro, e levando em consideração, né, o que é determinado pela Constituição, né, que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família, né, com saúde, educação, moradia, etc. e tal. Então, o salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria equivaler a R$ 4.336,51. Na verdade, a gente não paga, o Brasil, a gente não paga isso. E aí, pegando um salário de R$ 600, que está abaixo desse salário mínimo pago, e também do que seria o indicado pelo DIEESE, sim, é baixo. No entanto, imaginem se nem estivesse sendo pago aí esse valor de R$ 600. E é claro que para algumas pessoas, essas pessoas só contam com esse valor, realmente tem sido difícil. A gente vê algumas pessoas até nos noticiários comentando que não tem dado, outras complementam de alguma forma, fazendo bolos, doces, alguma coisa para complementar essa renda. E também, olhando por o outro lado, né, da questão fiscal, vamos imaginar, vamos supor, se fosse pago um salário mínimo, né? Então, realmente, a situação ia ser um pouco mais complicada, né? No caso do Brasil, tá? Então, eu avalio da seguinte forma, quando o professor Leonardo, quando você me perguntou se esse valor é adequado, dado esse contexto de emergência econômica. Na verdade, é um valor que ele não consegue suprir realmente todas as necessidades do indivíduo. Ao mesmo tempo, havia aquelas pessoas que não tinham nenhuma renda, não estavam ganhando nada, já entrou R$600, essas pessoas estão conseguindo se alimentar, tem alguma coisa, e tem aquelas que, é claro, recebiam muito mais do que esse valor, então estão sentindo bastante, porque a renda delas caiu muito. Mas, ao mesmo tempo, se eu chegasse aqui e falasse, não, eu acho que pelo menos um salário mínimo deveria ser pago, tem essa questão que, embora eu acho que, inclusive foi aprovado, né, o orçamento de guerra, né, eu acho que realmente nesse momento não tem como a gente ficar pensando muito em evitar gastar para socorrer principalmente os mais vulneráveis, né, não tem como. No entanto, a crise fiscal, o rombo, ele seria muito maior, né? Só para a gente, por exemplo, o governo, ele fez um cálculo, uma previsão, né, de que o custo total do auxílio emergencial, ele deveria passar uns 254 bilhões de reais, né? Se eu não me engano, até já saiu, eu esqueci, me perdoem de anotar, mas está nisso mesmo, esse valor aí, uns 254 bilhões de reais, né? Essa aqui foi uma previsão 50 anterior. milhões por ano, né? Por mês, perdão. Pois é. Então... E ontem
foi divulgado o resultado do primeiro trimestre de 2020, né? Foi apresentado o resultado fiscal, né? E nós apresentamos um déficit de 417,2 bilhões de reais. Agora, é claro que aí a gente tem que ver o Isso em 12 meses, seguinte, é isso? no primeiro trimestre de 2020, tá? Primeiro Entendi. trimestre. E aí a gente tem que ver Trimestre o ou semestre? primeiro trimestre. Entendi. E aí a gente tem que ver o seguinte também, não é porque, mas não teve aumento dos gastos, sim, mas a nossa arrecadação também caiu. Sim, Então, claro. então é um momento difícil, tá? É um momento difícil. No entanto, eu acho que realmente o auxílio emergencial, ele era necessário, tá? Importante. Também vejo como tem um impacto positivo, mesmo com um valor baixo, que é um valor baixo. A gente sabe disso, né? O que se faz com R$600? Imagine uma família, né? Mesmo que você tenha lá recebendo R$1.200, uma família de 4 pessoas, 5, é um valor baixo. No entanto, tem tido um impacto, né? E de certa forma, como um estudo do IBRE da FGV aponta, reduziu um pouco aí a pobreza. E é claro que há a preocupação agora de que o auxílio emergencial ele vai acabar, tá? Ele está com os dias contados. No entanto, a crise não. E a pandemia continua. E nós não sabemos, né, até quando isso vai. Na verdade, sim, a gente está aqui numa torcida para que uma vacina, né, ela surja, né, ela comece a ser especializada. Creio eu que só a partir de uma vacina dessas aí que a gente vai poder realmente voltar às atividades normais, o trabalho, etc. E tal. Mas até quando isso vai? Até quando nós vamos esperar? Pois não, professor. A Lídia, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do futuro do auxílio emergencial. Então, antes da gente pular para a próxima pergunta, eu só queria passar a bola para o Salomão comentar um pouquinho, e daí depois a gente fala sobre o fim do auxílio emergencial. Ok. Fala aí, Salomão. Acho que a complexidade em que a gente envolve aqui, toda essa questão do auxílio emergencial, tudo, inclusive do prazo para ele acabar, né, se ele deve acabar ou não, né, isso tudo reflete um pouco do que, ao meu ver, é um dos maiores problemas, se não o maior problema que nós temos, né, na certeza. economia brasileira, né, que é o alto grau de desigualdade social que nós temos, né. Então, ao mesmo tempo que nós temos ali uma pujança bem significativa no PIB, o Amazonas é um caso disso, né? O nosso nível de desigualdade e de concentração de renda, ele é enorme. E quando você junta isso com o alto desemprego que nós estamos observando ao longo do tempo, né? Essa tendência crescente da taxa de desemprego, só reflete que boa parte da população brasileira, né, está literalmente vendendo almoço para comprar janta, né, que meu falecido pai dizia. Então, é gente que está lutando ali para sobreviver o tempo todo. E aí é que está uma coisa que é interessante, né? Quando você organiza as tuas finanças, você acaba percebendo que uma parcela muito significativa da tua renda é destinada para satisfazer as necessidades básicas, para ir para o supermercado, para comprar comida, comprar alimentação, comprar vestuário, comprar produtos de limpeza e higiene. E somente depois que essas necessidades são satisfeitas é que a pessoa pensa, por exemplo, em lazer, ir para o cinema, sair para se divertir, e aí só depois que tudo isso é satisfeito que a pessoa vai pensar em serviços como, por exemplo, em artes, cultura, outros serviços assim. Então, se você tem uma economia que a maior parte dela é caracterizada essencialmente por pessoas de baixa e de baixíssima renda, né, que é a base da pirâmide aqui que nós estamos observando, a maioria do pessoal precisa de renda para sobreviver. Quando ela não pode ir trabalhar por conta justamente da quarentena, do isolamento social e tudo, ela precisa ter uma forma de compensação, e o auxílio
ele vai justamente nesse sentido, né? Apesar de ter pessoas que são contra, mas a gente precisa observar alguns benefícios, como, por exemplo, essas pessoas com renda, o cara vai estar dizendo assim, mas esse cara, ele não tem educação, ele vai gastar tudo com cachaça e não sei mais o que e tal. Mas aí, isso não quer dizer que não vai estar girando ali as atividades econômicas, muito pelo contrário, no momento que ele está gastando, ele está consequentemente beneficiando uma cadeia que gera emprego e que gera renda. Por outro lado também, nós temos aqui, também não pode esquecer que nós temos muita gente humilde que precisa dessa renda para conseguir sobreviver. Então, se ela está impedida de trabalhar, se ela precisa obedecer ao isolamento social, a renda, né, o auxílio emergencial, ele atua de uma forma fundamental aqui para a sobrevivência dessas pessoas. Eu concordo em gênero, em número e grau com a Enimar quando se fala sobre a velocidade do tempo entre o momento em que foi aprovado o auxílio emergencial até o momento em que o auxílio emergencial começou a ser disponibilizado para a população. Nós tivemos aqui um período bem longo entre uma ação e a outra. Isso leva muito em consideração aquilo que a gente discute quando a gente está estudando macroeconomia e eficácia de políticas públicas. Uma coisa é você saber qual é o remédio adequado para o paciente e a outra é o tempo que o remédio vai demorar para fazer efeito. Talvez, se o auxílio emergencial fosse colocado ele quase que de imediato ou de uma forma ou num período de tempo bem menor, a situação ali, por exemplo, para obedecer o isolamento ou até a curva de contágio em todo o restante do país talvez estivesse sendo bem menor agora, não é não? O que vocês acham? Eu concordo, Salomão. Agora, quando você apresentou aí, né, colocou a questão da cesta, né, de a gente vai ao supermercado, né, e aí tem, na verdade, só restrição orçamentária, né, a renda da pessoa gasta com alimentos, né, e você colocou a questão das artes, por último, imagina a poupança também, né. E uma outra coisa também eu gostaria de destacar, nessa sua fala, como você falou que algumas pessoas, quando criticam, né, auxílios desse tipo, né, ou até políticas de transferências de renda, né, afirmando que as pessoas vão utilizar esse recurso para tomar cachaça, por exemplo. A gente não pode generalizar, né, não pode. O recurso, ele é mal utilizado pelo indivíduo, nem todos vão fazer isso. E nesse momento de crise, né, de pandemia, o que a gente tem observado é que, inclusive, tem sido insuficiente, né? Infelizmente, algumas pessoas que teriam direito não estão tendo acesso, né? Ainda não estão tendo acesso, não estão conseguindo, né? São problemas lá no cadastro, né? Uma burocracia e tal. E essas pessoas, elas estão tendo ajuda da sociedade civil, né? Da verdade, de organizações não governamentais. E o que mais eu ficava assim, porque logo no início do isolamento, né, social, então a gente via pela televisão filas imensas, as pessoas ali para obter essa renda, mas era para estar em isolamento social, só que estava todo mundo ali aglomerado. É um desespero. Acho que só quem passa pela situação é que sabe. Então é muito fácil, às vezes, a gente estar do outro lado, numa situação muito confortável, ficar criticando determinadas políticas, e principalmente, né, políticas sociais, né, políticas de transferências de renda, e também, ao mesmo tempo, a questão, né, como eu coloquei, as pessoas que a gente observa também, estão aí os dados do IBGE e tal, desculpa, as pessoas com um nível de escolaridade mais baixo são as pessoas mais prejudicadas, né? E aí você já escuta também do outro lado, tá, mas a pessoa não estudou, queria o quê? Mas aí também a gente tem que
abrir a mente e o coração, que infelizmente nem todos têm as mesmas oportunidades, né? Às vezes a pessoa está numa situação dessas, mas ela não teve oportunidade. Então, principalmente nós que estamos na academia, né, e os alunos e professores, né, nós temos que olhar com mais cautela os dados, analisar as causas e as consequências e não ficar, de certa forma, generalizando e trabalhando com esses juízos de valor, né? Nós temos que nos basear em fatos e em dados. Com certeza. Então agora a gente vai dar uma olhada um pouco mais à frente aí para a situação do auxílio, porque o Milton Friedman uma vez ele disse que nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Então, diante desse cenário inicial, onde o auxílio emergencial era apenas uma medida temporária para combater a crise. Como a senhora, professora, vê a possibilidade da transformação ser em um programa de renda universal? Bem, essa citação do Friedman, né, bem irônica, por sinal, né? Friedman, todo mundo deve já ter ouvido falar do Milton Friedman, né? Foi prêmio Nobel de Economia. Na verdade, respondendo aí a pergunta, Lídia, quando a gente fala em renda básica, né, então primeiro a gente entender, né, o que seria essa renda básica, para discutir a questão da renda básica universal. A renda básica, essa proposta de uma renda mínima, né, ela não é de acordo. Se a gente for pegar lá na história atrás, a gente vê que lá em 1796, Thomas Paine, era, se eu não me engano, um político na Grã-Bretanha, né? Ele vem aí com uma proposta de concessão de uma renda mínima na América, né? E quando a gente se pergunta, né, tá, mas o que é renda básica? Aí é bom ver... Vai ficar de dica pro ouvinte, viu? Vamos até ter que colocar na descrição do episódio o artigo dele, Justiça Agrária, que fala sobre a instituição de uma renda básica financiada por tributos incidentes sobre a terra. Já que você citou, vou ter que botar de referência aqui, mas é realmente muito interessante. Exatamente, professor. Mas olha só, então, mas o que vem a ser renda básica, né? A renda básica, pegando aí o conceito me perdoem a pronúncia, né? Do Philip van Parijs, se eu não me engano, tá? Desculpa a pronúncia, viu, pessoal? Ele afirma que é uma renda paga por uma comunidade política, que no caso seria o governo, né, a todos os seus membros individualmente, independentemente da situação financeira desse indivíduo, né, ou exigência de trabalho. Então, a renda básica é paga de maneira regular, seria paga de maneira regular e não como uma doação única. Logo depois, Hayek, eu esqueci a data exata, viu, pessoal? Fico devendo isso para vocês. Acho que 1904, se eu não me engano, tá? Minha memória não está muito boa. Tá? Hayek, então, ele fez uma apologia a um programa dessa natureza, né? Então, ao propor que a renda mínima seria garantida a todos, desde que todos os direitos sociais fossem extintos, né? E aí Friedman, com base na proposta de Hayek, ele argumenta a falência dos programas de seguro social, como habitação, salário mínimo, etc, né? Proteção à velhice, né? Então, segundo Friedman, estes programas eles seriam ineficientes e intervencionistas demais no mercado. E o Friedman, é claro, é contrário a isso, né? E, em troca do seguro social, o Friedman defendia a instituição de um imposto negativo. Então, como funcionaria esse imposto negativo? Tá? Caso a renda do indivíduo se situasse acima do nível de isenção, então haveria um imposto a ser pago. Caso contrário, ele receberia um subsídio. Então, a primeira medida para a implantação dessa proposta seria estabelecer um padrão abaixo do qual nenhuma renda poderia estar situada. Então, para Friedman, o programa, além de agir contra a pobreza, distribuindo dinheiro para o indivíduo, gastar como quisesse, ele não ia interferir no sistema de mercado.
E é claro que esse programa ele seria feito com base no sistema de imposto de renda, né? E, inclusive, tem, é claro, como calcular, como seria essa renda, né? Então, após essa breve exposição com relação à questão de uma renda básica ou renda mínima, né? E essa discussão, de certa forma, está ganhando força nesse momento, né? Inclusive, já que tendo em vista que o auxílio emergencial ele está com o prazo de validade, né, que ele vence, essa discussão aí, ela, no Brasil, ela também não é recente, tá? Se a gente for pegar 30 anos atrás, o ex-senador Eduardo Suplicy, ele apresentou uma proposta de renda básica universal, e ela foi, isso foi em 2004, né, a Lei 10.035, ela foi sancionada pelo presidente da República na época era o presidente Lula. No entanto, a coisa não avançou. Ela foi sancionada, mas ficou ali, né, parada em stand-by. Então, o artigo 1º dessa Lei Básica Universal, que instituída a partir de 2005, então ela diz o seguinte, que a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país, estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. Então, todos receberiam, né? Todo cidadão teria direito, na verdade, todos os brasileiros residentes no país, né, e estrangeiros também, que estivessem pelo menos 5 anos no Brasil, teriam direito a essa renda, independentemente, não importando a sua condição socioeconômica. Então, assim, resumindo, a renda básica universal é um tipo de programa de transferência de renda, que não impõe uma condicionalidade de renda, tá? Como, por exemplo, é o Bolsa Família, né? Atualmente, o Bolsa Família só recebe Bolsa Família, né, se tiver crianças uma determinada idade, de 0 por 7 anos, e se essas crianças estiverem matriculadas, estudando. Esse tipo de renda básica universal, esse programa de transferência de renda, ele não imporia, né, não impõe uma condicionalidade de renda. Todos poderiam receber e receberiam uma quantia mínima para que as famílias conseguissem se manter com o mínimo de renda, né? É claro que existem aqueles que aplaudem essa renda básica universal, né, nesses moldes aí de que sem a condicionalidade de renda, que todos possam receber, né, e aos críticos que afirmam que é um benefício impagável. Se a gente for observar nesse modelo aí, nesse molde, realmente não tem como. É claro, para se pensar uma renda universal básica nos dias de hoje, principalmente no Brasil, né, claro, estamos falando no Brasil, precisaria ser direcionado para as pessoas sem renda, com uma renda baixa, muito baixa, ou seja, nós teríamos, o governo brasileiro, né, ele deveria fazer um corte aí, direcionado principalmente para aqueles mais vulneráveis receberem essa renda básica. Por exemplo, não tem lógica, o professor Salomão, né, o professor Leonardo, a professora Nenimar, estar incluídos num programa desse. Então, assim, se a gente pegar um conceito mesmo, lá histórico, lá atrás, a origem dele, então, é claro que nos dias de hoje ele teria que passar por uns ajustes. Então, eu vejo essa renda básica universal como um mecanismo de combate à desigualdade, né? Uma forma de reforçar as redes de proteção social do país. Só que teria que ser realmente direcionada para a população vulnerável, aqueles, como eu já falei, que estão na faixa da pobreza, extrema pobreza, e, de certa forma, aí quando a gente fala, né, na faixa de pobreza, extrema pobreza, talvez você se pergunte, tá, e que faixa seria essa, né, que situação seria essa? Então, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, as famílias que vivem com menos de R$154 mensais por pessoas, menos de R$154 por pessoas, pessoal, elas estariam classificadas como nessa faixa de pobreza extrema. Então, seria aí em torno de $2, quase $2, né? 1,90 por aí.
Então, alguns podem perguntar, tá, mas a gente não já tem uma renda básica universal aí no país, não tem uma renda mínima, não é uma família, como é que, não seria só ampliar o Bolsa Família? A gente já não tem um programa de transferência de renda? Ok, o Bolsa Família, ele é um programa similar, mas ele apresenta uma condicionalidade, né, que, como eu já falei, vincula aí o acesso ao benefício, à matrícula e frequência das crianças na escola e exclui as famílias sem crianças. Então, por exemplo, agora mesmo, nesse cenário de pandemia, algumas famílias não têm crianças, não têm filhos, mas estão sem renda, completamente sem renda. Eram informais. Os invisíveis lá, né? Os invisíveis, exatamente. Então, a criação de uma renda básica universal, né? Desculpa, a ampliação do Bolsa Família, por exemplo, não atinge essas pessoas, né? Então, no caso da renda básica universal, mesmo as famílias sem crianças seriam também incluídas no programa. E o governo federal, ele já sinalizou que está pensando numa proposta de uma renda básica, né? Uma renda mínima, que seria a unificação justamente do Bolsa Família com outros benefícios sociais, né, como abono salarial, o seguro-defeso, né? Esse programa parece que já tem até nome, né? O programa seria Renda Brasil. No entanto, ele ainda não apresentou a proposta. E aí, os economistas lá do governo, né? Não estou falando a gente aqui, os lá do governo, já ficam com o cabelo arrepiado, né? Tá, e da onde vai tirar o dinheiro, né? Da onde vai tirar o dinheiro para os recursos? Eu não sou do governo, mas eu também fico com o cabelo arrepiado aqui, viu? Eu vou confessar para você aqui. Pois é. Inclusive, eu li, a gente lê muita coisa, às vezes esquece onde leu, né? Ou esquece a fonte. Ah, normal. Pois é, mas eu li em algum lugar que o governo estava realmente tentando já economizar e tirar, porque tem um teto também, né? Tem um teto lá no orçamento, mas economizar uns 20 milhões de reais, uma coisa assim, de tirar recursos, sei da onde, que seria para esse programa. Gente, eu esqueci a fonte, tá melhor não falar nada. Mais adiante, se eu me lembrar, eu acrescento. Então, não, aqui no podcast não tem problema, não. Pois é, mas tem que ter fonte, né? Então, essa renda, por exemplo, a Renda Brasil, por exemplo, que seria uma renda mínima, né, uma aí, universal no sentido de atender aos vulneráveis. Então, os trabalhadores informais identificados na concessão do auxílio emergencial durante a pandemia seriam também incluídos permanentemente nesses benefícios do governo. E uma forma de fazer com que os recursos públicos continuem chegando a essa população mais vulnerável no período da recuperação da crise. Então, essa seria uma solução. Então, a renda básica universal ela passaria a ser para essas pessoas, ao contrário do auxílio emergencial, uma renda permanente. Agora, como o professor Leonardo falou, né, fica com o cabelo arrepiado. Pois da onde viria? Então, como o Bolsa Família, quem ganha Bolsa Família passaria a receber esse Renda Brasil, não sei se vai se chamar, vai ter esse nome, né? Esse seria a unificação do Bolsa Família com outros benefícios sociais. Então, os recursos Bolsa Família já entrariam aí também, né? Só que eu tenho visto que, inclusive, recentemente entregou lá uma proposta de uma reforma tributária, né? Na verdade, pelo visto, está incompleta, né? Mas aquela discussão da criação de um imposto que uns chamam de CPMF, mas eles dizem que não é CPMF, né? E a gente sabe que a criação de um novo imposto, isso não é bom, todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama. Mas esses recursos, porque mesmo unificando Bolsa Família com outros benefícios sociais e tendo em vista que esses invisíveis, eles agora estamos vendo, eles estão aí, são muito, creio eu, que muito dinheiro teria que ser colocado aí. Então, não façam perguntas difíceis para a professora, que a professora não sabe de onde sairia. Mas com certeza, desculpa, Leonardo, pois não. Mas não, imagina, pode concluir. Para concluir, mas com certeza, pessoal, assim, falando de forma séria, né? Há pessoas que estão
necessitando, são vulneráveis. A desigualdade social é muito grande. Um período de pandemia que não sabemos até quando vai e quanto tempo que vamos levar para nos recuperar, para a economia, que já não vinha muito bem, né? Mas voltar a gerar emprego, renda para essas pessoas, etc. e tal. Então, algo tem que ser feito. E é claro que a gente vê que tem um problema de distribuição de renda. Então, é complicado, dá confusão, barulho, mas numa situação dessas, é claro. Inclusive, se eu não me engano, uma professora de Minas Gerais, foi da UFMG, se eu não me engano, que ela sugere justamente a tributação, né, o aumento dos impostos daqueles que ganham mais, que ganham muito, para promover aí essa distribuição da renda. É claro que isso dá uma confusão danada, e quando a gente vê, às vezes o governo leva propostas, né, não, vamos tirar dos ricos para os pobres, a gente vê que a relação está incompleta, né? A relação está incompleta. Eu vou ser sincera, eu acho que na nossa posição, nossa situação, né, principalmente atual, nós somos sim pessoas que devemos agradecer e podemos trabalhar em casa, temos o home office, etc. e tal, mas o que acontece? Eu, para promover essa distribuição de renda, ok, estaria disposta a fazer algum sacrifício? Sim, desde que todos, eu estou falando todos, entrassem na lista. E, infelizmente, não entram, né? Não vamos citar aqui nomes, etc e tal, categorias e tal, mas quando a gente pega a relação das propostas, né, das reformas, etc. Então, uns entram e outros são excluídos, né? Eu acho que tem que entrar em todo mundo. Mas é uma discussão que essa discussão ainda vai gerar muito pano para manga, né? É como dizia o meu pai, tá? Então, voltando aí à questão da renda básica, a pergunta que a Lídia apresentou, pois é, Lídia, essa renda básica universal, né? Eu sou a favor dela, sim. Eu acho que o governo deve estar pensando, sim, em algo, tem que ter alguma solução. E ela passaria a ser para essas pessoas que são vulneráveis, ao contrário do auxílio emergencial, como eu falei, uma renda permanente. E quando a gente fala em permanente, já que você citou o Friedman, Lídia, a ideia, né, de renda permanente que foi desenvolvida aí por Milton Friedman, segundo ele, essa renda permanente, ela estende-se, na verdade, como o Friedman coloca, né, que por renda permanente seria parte da renda que as pessoas esperam manter no futuro, né? Então, no futuro, né, para substituir o auxílio emergencial, vamos ver o que virá, né, o que vem aí. O professor Leonardo ia falar alguma coisa? Não, eu ia colocar assim que acho que é importante para o ouvinte, né, entender que há hoje um debate muito grande dentro do campo, né, de economia do setor público e de políticas públicas, em torno do dilema entre universalização e focalização, né, de políticas sociais. Verdade. Então, é um debate que está relacionado a acho que todos os campos das políticas públicas hoje, né? No campo da educação, por exemplo, se questiona se deveria haver ou não cobrança para estudantes ricos que estudam na universidade, por exemplo, né? Essa é uma iniciativa que está ligada à ideia de focalização, de que o governo deve prover serviços públicos só para quem não tem condição. Quem tem condição tem que pagar. E tem um outro grupo gigante que acha que não, que os serviços públicos devem ser custeados pelos impostos e oferecidos para todos os cidadãos igualmente, sem que eles tenham que pagar pelo serviço novamente. Claro que eles já pagaram sob a forma de impostos. No campo da saúde tem um debate muito grande em torno do SUS, né? Sim. Que é um sistema universal também, né? Apesar do U significar único, não universal. Ele é um sistema universal, todo mundo tem direito a ser atendido igualmente. Isso gera uma série de problemas, porque pessoas muito ricas utilizam a justiça para conseguir medicamentos caros às custas do SUS, né? Tem esse problema da judicialização. E acho que no campo da assistência social também, né? Acaba tendo essa discussão. A gente tem pessoas que acreditam em uma renda básica universal, quer dizer, seria paga a todos os brasileiros, inclusive ao Ike Batista. Não pode. Tem pessoas que acreditam que tem que ser mais focalizado, tem que
ser só para as pessoas que que realmente precisam, realmente necessitam. É claro que tem uns problemas aí que a gente teria que definir o que é gente que precisa. Critérios Claro de que renda. vai ser meio arbitrário, não tem muito como. Mas eu acho que é uma discussão que se aplica muito a esse debate, né, Enimar? Exato. Eu gostaria só de colocar rapidamente, antes de você comentar, um argumento que o pessoal tem um movimento hoje muito grande da renda básica universal, né? Foi criada a Rede Brasileira de Renda Básica, e tem uma moça que é vice-presidente da Renda Brasileira de Renda Básica, que é a Tatiana Roque. Ela tem aparecido muito, né, na internet, participado de podcasts, e ela tem feito uma defesa muito enfática da renda básica universal. Ela acha que o pagamento deveria ser feito a todos os brasileiros, indiscriminadamente, e a vantagem é que um pagamento feito só para quem tem uma condição econômica ruim favoreceria as pessoas, geraria um incentivo para que as pessoas não saíssem dessa condição. Enquanto um pagamento feito indiscriminadamente faria com que todo mundo desse o melhor de si, claro, para ter a maior renda possível, mas sabendo que elas teriam de qualquer forma uma renda mínima garantida. Não estou falando que esse argumento me convence, pelo contrário, não me convence. Eu acho que a assistência social no Brasil tem que ser focalizada, mas eu acho legal apresentar para o ouvinte esse debate. Não, eu também acho que tem que ser focalizado. E outra coisa, essa questão, inclusive o próprio Bolsa Família, né? Muita gente está pagando, está estimulando a mulher a não trabalhar e ter mais filhos, né? Eu acho o seguinte, que eu não sei até que ponto que a gente pode fazer, né, tais generalizações, podemos, né, generalizar e tal. Claro. E também não tem condições, como assim? Pagar uma renda básica para todos? Não. E aí, é claro, a gente cai nessa, né? Que critérios, né? Não, as pessoas que ganham a renda, ou que estejam abaixo da linha de pobreza, tenham filhos, tal. Inclusive, uma outra discussão também, né, já dentro dessa mesma linha aí de renda básica e tal, também já ouvi recentemente pessoas falando, não, tem que ser paga uma renda, mas para as crianças. Tá, mas aí não incluiria, por exemplo, a pessoa que está lá, era do seu um informal, né, e não está conseguindo trabalhar, mas ele está vivendo de doações. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Inclusive, eu costumo dizer em sala de aula que a minha condição é muito cômoda enquanto professora ou pesquisadora, porque eu pego os dados, as informações do cenário, vamos fazer as análises, né, e criticar, ó, esse ponto aqui não foi ruim, deveria ter sido feito. Agora, para propor e realizar as melhores propostas ou políticas, o que tem um resultado, né, esse trabalho ele é bastante difícil, né, é complicado. Uma coisa, professor Leonardo, o senhor citou aí, é a questão, né, as pessoas têm condições de pagar curso e só aqueles que não tivessem condições, né, não pagariam, né? Então, essa questão da universalização aí na educação ou na saúde, isso acabaria. Atenderia apenas aquelas pessoas que realmente precisam. Eu vou ser sincera, eu acho que realmente quem pode pagar, deveria pagar. No entanto, eu não sei se no Brasil funcionaria. Pode funcionar, não sei, em outro país qualquer, num país A, B ou C, mas eu não sei se no Brasil realmente as pessoas que não têm condições de pagar se seriam beneficiadas. Eu não sei se no lugar dessas pessoas talvez estivesse aquela que pode pagar e essas outras perderiam a sua vaga. Eu não sei se nós estamos ainda preparados para isso. É uma outra discussão também que não tem a ver agora com isso aqui. Eu só digo o seguinte, se o nosso tempo fosse limitado, eu ia adorar falar sobre isso também. Eu acho que já é um outro tapiocast. Pois é, mas no meu caso, eu só vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o ensino público, no meu caso, na universidade, então foi ótimo. Meus pais não tinham condições de pagar a universidade. Inclusive, o primeiro vestibular que eu fiz, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu ainda estava no Rio e eu passei, mas eu fiquei deprimida e trancada dentro de casa. Não queria falar com ninguém. Vocês vão me perguntar, como assim? Professora, você é louca? Eu passei, a primeira vez que eu fiz o vestibular e eu passei para uma instituição privada. E eu sabia que não ia ter condições de
estudar numa instituição privada. Na minha época não tinha bolsas, não tinha, né, lá muitos anos atrás, né, não vou citar datas para os alunos não fazerem conta, mas está lá no meu lastro. Então, assim, ir no mestrado, eu também não tinha condições de me sustentar num outro estado. Graças a uma bolsa, né, CAP, CNPq, não lembro agora, eu consegui estudar em um outro estado, né, e residir lá e consegui fazer mestrado. O doutorado, eu já professora na instituição, uma determinada renda, então eu tive condições de pagar. Mesmo assim, foi pesado, viu? Foi pesado, né? Tinha que viajar, né? Então, eu não sei. Vamos voltar então, porque aí, como eu já falei, é um outro Tapiocast. Mas no caso do Brasil, eu acho que eu não sei até que ponto nós estamos preparados, né? Para quem pode, paga, quem não pode, vai estudar, né? Aqui, e também não sei até que ponto nós estamos preparados para tal de vouchers, né? Como estão surgindo algumas ideias aí. Então, com relação à questão da educação, eu sou a favor do ensino público gratuito, a universalização, pelo menos nesse momento que não pode ser diferente. E com relação ao SUS, graças, né, ao Sistema Único de Saúde, o sistema público, né, também, que nessa pandemia, mesmo muito mal das pernas, mas nós vimos que a população foi bater aonde? No SUS, né? E, bem ou mal, mas foram atendidos. Imagine se as pessoas precisassem pagar, né? Nos Estados Unidos a realidade é outra. E muitas pessoas, né? Inclusive, estavam deixando de ir ao hospital porque depois é apresentada a conta e essas pessoas não têm como pagar. E nos Estados Unidos, principalmente afrodescendentes, né? Os latinos, muitos morrendo de Covid porque não tinham condições de pagar, né? Ok, era só isso que eu queria comentar, já falei demais. Salomão, vou passar a bola para você então, Salomas. Você fazer os seus comentários, aí você já pula para nossa última pergunta, porque o papo tá bom, mas o tempo correu rápido hoje. Já temos mais de uma hora de episódio. Eu falei muito, eu não queria ter falado. Imagina, né? Não, que é isso. Que assim como tudo na vida, né? Existem recursos escassos, né? Gente. E também existe uma coisa também que é interessante aqui, no momento que a gente está conversando sobre a questão do SUS e a questão da educação, né? A partir do momento que você é assim, né? Quando a gente estuda bens públicos, a gente sabe que a disponibilização de um bem público, ela deveria ser, sim, digamos assim, num arranjo eficiente em Pareto, por exemplo. Ela sim, tem que ser distribuída para todos, estar à disposição de todos na mesma quantidade. O que impede que isso aconteça? Né? É justamente o rent-seeking, né? Ou o carona, que nem a gente fala. Né? Nem sempre ali, quando você faz ali a cota do churrasco, né, nem sempre todos pagam a cota como deveria pagar, né? Às vezes alguém vai chegar lá no churrasco sem ter pago nada e com o risco de comer mais do que os outros ainda, né? E da mesma forma pode acontecer se você, por exemplo, acho que aí existe um risco, né, no que a Anima mencionou, sobre a questão de, por exemplo, alunos com maior quantidade de renda pagar por estar estudando na universidade. Vai ter alunos ali que sim, vão sentir ali como uma questão de honra pagar essa taxa, porque ele está lá, ele sabe que na corrida ali da vida, o ponto de partida dele foi na frente dos outros, né? Então, vai ter alunos que vão, ou famílias que vão se sentir no direito. Não, eu tenho que pagar sim. Mas vai ter famílias que vão se sentir no direito. Não, eu vou dar um jeitinho aqui e tal, porque eu sempre tenho que sair melhor, então vou dar um jeitinho aqui, burlar o sistema e não pagar. Da mesma forma como acontece muito, né? E a gente recebeu denúncias na universidade recentemente sobre a questão das cotas, né? Tipo, gente que se declarava em uma determinada categoria, mas na verdade não era, né? Isso daí retrata justamente o problema do carona e a dificuldade que nós temos,
né, no ato Exato. da utilização de um bem público, né? E a saúde e a educação são bens públicos nesse caso, né? E aí, né, uma outra coisa também que deveria ser encarada assim do ponto de vista de que é direito de todos, né, é o acesso à renda. Nós precisamos sobreviver, precisamos manter um determinado nível de qualidade de vida, e para isso nós precisamos ter acesso à renda. As políticas de acesso à renda, ou, por exemplo, os programas de transferências de rendas, né, têm sido muito discutidos de uns anos para cá, principalmente por conta do Bolsa Família, né, que a gente já comentou um pouquinho aqui sobre os benefícios, sobre os custos, né, os custos marginais decorrentes da implantação do programa, né? Tem gente que vai achar a favor, tem gente que é contra, né? Mas ele tem uma implicação significativa para a economia, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem renda, ela fica um pouquinho mais à frente ali na corrida da vida, porque ela passa a conseguir ter, que nem diria na abordagem do Amartya Sen, menos privações de capacidades do que uma pessoa que não tem acesso à renda, uma pessoa que está em extrema pobreza. Por exemplo, uma pessoa que você vai chegar ali com um morador de rua, ele vai querer, não, eu preciso de um emprego. Beleza, ele tem que tomar um banho, ele tem que estar com uma roupa boa, ele tem que pegar um dinheiro para uma condução ali para poder ir na empresa para fazer parte de um processo seletivo. E se ele não tiver tido acesso a conhecimento e a técnicas, ele não vai conseguir, né? Então, quer dizer, você percebe aqui uma ligação bem significativa entre as políticas de acesso à renda e, mais ainda, a questão do mercado de trabalho, que é afetado por isso, né? Só que, assim, a dinâmica do mercado de trabalho, quando a gente observa o modelo geral na economia, nós percebemos ali que a interação entre a oferta e a demanda por trabalho a um determinado salário nominal e, consequentemente, a um determinado salário real, implicam no produto gerado na economia. E quando implica no produto gerado na economia, num ambiente onde você tem que conciliar política fiscal e monetária, preços e juros, né? Que são dois preços, na verdade, né? O preço é o preço das mercadorias, dos bens e serviços, e o juro como o preço das transações financeiras, né? Então, eles são afetados ali conjunturalmente. Então, eu te pergunto, como você acha que essas iniciativas, ou seja, dos programas de transferência de renda, da renda básica universal, podem afetar o mercado de trabalho e o consumo no longo prazo? Bem, Salomão, com relação, vamos pegar aí a questão do consumo, né? A pessoa tendo acesso a uma renda básica, né? E ela vai se tornar permanente, né? É claro que ela já vai contar, com certeza, né? Que quando a gente fala assim da questão do consumo, a gente tem que observar também o seguinte: se eu não tenho renda, então eu não faço planos futuro para consumir. Se eu estou vivendo num momento grandes incertezas, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, então eu, na verdade, pegando aí, né, o consumidor racional, mas na verdade eu faço algumas, eu fico com o pé atrás. Então, a tendência é que as pessoas com acesso a uma renda básica, passaria a ser uma renda permanente, aí pegando lá o conceito lá do Milton Friedman, né? É uma tendência, né, que essas pessoas passem a transformar essa renda no consumo. Esse consumo, como eu falei, ele depende das expectativas. Então, no longo prazo, colocar assim, né, se vamos supor que o governo ele aprove a Renda Brasil, que vai ter, e aí pessoas com determinada renda, pessoas vulneráveis, né, na faixa de pobreza, abaixo da pobreza, vão ter acesso a essa renda. Então, vai estimular, com certeza, né, o consumo dessas pessoas.
Eu não sei, e aí eu fico também assim, eu tenho uma certa cautela em dizer se aumentaria o consumo dessas pessoas, mas eu acho que pelo menos elas conseguiriam manter o consumo, né? E também tem que ver quanto que seria essa renda. O consumo pelo menos haveria. E nós sabemos também que com relação que quando há um número de pessoas, né, quando as pessoas elas estão consumindo, e a nossa esperança também que essa pandemia passe logo, né? Mas com o passar do tempo, esse consumo, ele de certa forma, as empresas, elas passam a, digamos assim, se empolgar e produzem, né? E continuam produzindo, até de repente ocorre um aumento na produção, eu não sei, né? Com uma renda básica e aí dependendo do valor, e daqui para frente como a situação do país vai ficar, né, eu não, como eu falei antes, eu não posso afirmar se esse consumo ele aumentaria. Mas vamos pegar um caso, vamos supor a pessoa que não tem renda nenhuma, ou uma renda abaixo da pobreza. Se ela recebe uma renda básica, né, uma renda mínima, eu vou tirar o termo universal, tá? Porque eu concordo com o professor Leonardo, eu sou mais um grupo que eu acho que deve receber, deve ter acesso. Então, ele não tinha nada e agora ele está tendo uma renda, então ele agora vai consumir talvez um pouco mais. Então, vamos pegar um cenário favorável, né? A tendência é que o consumo estimule a produção, consequentemente, vai gerar, por exemplo, contratação de pessoas que terão a renda e consumirão, né, vão continuar consumindo, e aí todo um efeito multiplicador sobre a economia. Eu não sei se a sua pergunta era por esse caminho, né, porque eu saltei do Friedman Keynes, um multiplicador keynesiano. Era isso mesmo, professor Salomão, que eu só queria saber? Pois é, porque eu inverti o processo, né? Porque, inclusive, o Friedman é um crítico do Keynes, né? Mas, assim, eu enxergo dessa forma. Porque quando a gente tem, por exemplo, o Produto Interno Bruto, né, o PIB, um dos componentes do nosso PIB é o consumo das famílias. E se esse consumo ele é prejudicado, então você tem todo um efeito em cadeia. E num período de pandemia, quando, por exemplo, nós temos lá o investimento está baixo, e inclusive uma situação que eu não toquei aqui, mas que é muito preocupante é com relação às microempresas, né, pequenas empresas que estavam reclamando que os recursos não estavam chegando até elas, e elas empregam, são responsáveis, né, pela a contratação de muitas pessoas, muitas famílias, né. Então, assim, você mantendo consumo aquecido no mercado interno, você tendo consumo, você pode realmente aquecer toda a economia, né, e gerar aí um efeito multiplicador. E as empresas se sentirem estimuladas, aumentar o investimento e contratação e mais renda. Agora, é claro que isso depende de todo um contexto, de todo um cenário. Eu fico um pouco assim, cautelosa em fazer previsões sem dados, né, que eu não estou colocando nenhum número aqui, mas eu vejo dessa forma, né, beneficia realmente, pode contribuir aí para a geração de mais emprego e mais renda no futuro. Maravilha, maravilha. Mas é justamente nesse sentido mesmo, que a gente estava montando a pergunta, porque quando a gente lembra do Keynes, né, a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, né, então a primeira variável que ele coloca ali é justamente o emprego, né, então ele dá uma importância muito grande para o mercado de trabalho, mas a formalização, pelo menos que a gente estuda em termos dos modelos, né, ali, ISLM, por ali vai, né, já é uma contribuição muito mais da síntese neoclássica do que do Keynes, né, então ali a gente acaba utilizando a dinâmica do mercado de trabalho, né, mais em cima ali da teoria da curva de Phillips, né, da Milton Friedman, Anna Schwartz e assim por diante. Então, realmente, tem todo um efeito multiplicador que a gente vai ter para o consumo, em cima do consumo, né? E em economias como a nossa, né, o consumo das famílias tem um papel fundamental na atividade econômica, né?
Não sei se... Provavelmente alguém já deve ter feito esse estudo, mas fica aí como sugestão de monografia, gente. Fazer um estudo para verificar sobre o que tem sido mais eficaz ali para a arrecadação tributária no país ao longo do tempo. Se tem sido a arrecadação dos impostos indiretos através do consumo das famílias ou dos impostos diretos, né, que são aqueles que incidem sobre a propriedade, como o imposto de renda, o IPTU, o IPVA e assim por diante. Eu acho que isso daí é fundamental para a gente entender quando tiver trabalhando com a dinâmica de feitos de política fiscal, principalmente, sobre qual seria a iniciativa que traria mais benefício para a sociedade no médio e no longo prazo. Mas, enquanto isso, na sala de justiça, Lídia, nós temos uma pergunta, né? Nós temos uma pergunta que foi enviada pelo Instagram, pelo nosso superfã, né, Felipe Marinho. Ele fez a seguinte pergunta: quais ferramentas podem ser usadas para garantir a eficácia da renda básica? Então, Animar, ele está querendo entender como que a gente pode fazer funcionar melhor esse troço aí. Bem, é uma pergunta, né? Não é muito fácil, porque assim, porque assim, quando ele pergunta sobre as ferramentas que podem ser usadas para garantir a eficácia da renda básica, né? Primeiro a gente tem que tentar entender, o que é eficácia, né? A eficácia, ela vai medir aí a relação entre o efeito da ação e os objetivos pretendidos. Então, se a gente tem, por exemplo, a renda básica, se o objetivo é fazer com que as pessoas se tornem sejam menos vulneráveis, né? Reduzir desigualdade, reduzir um pouco nessa desigualdade, fazer com que elas tenham acesso, mesmo com um mínimo de uma renda mínima, mais alimentação, né? A sua manutenção. Então, se a gente for pensar por esse lado, for por aí, não, mas tem pessoas que continuam naquela situação, né, de vulneráveis. Essas políticas não estão conseguindo reduzir a pobreza, né? Tem sido fornecida uma renda mínima para essas pessoas vulneráveis, no entanto, a pobreza continua. Então, que ferramentas, né, poderiam ser usadas para melhorar essa situação, para garantir que essa ação da renda mínima atingisse os objetivos pretendidos, como, por exemplo, vamos supor, a redução da pobreza. O que acontece? Eu não vejo, quando a gente fala assim, a questão da desigualdade social, a vulnerabilidade das pessoas, e pensa só num instrumento, numa política, uma determinada política sendo utilizada, né, como citado aqui, que é a questão da política de transferência de renda, no caso a renda básica, eu vejo da seguinte forma: ok, vai ser paga uma renda mínima para as pessoas mais vulneráveis. No entanto, na minha concepção, eu acho que uma série de outras medidas precisam ser adotadas para realmente reduzir a desigualdade ou a pobreza, né, ou tornar aquela pessoa menos vulnerável. A renda básica, por exemplo, ao meu ver, seria apenas um instrumento, uma ferramenta. Uma série de outras medidas e políticas precisam ser adotadas para, por exemplo, fazer com que essas pessoas se tornem menos vulneráveis. Eu não acredito, eu acho que, é claro, uma política dessas de renda básica, a pessoa ela não tem nada, ela está com fome, ela ganha uma renda, ela consegue se alimentar, ok. Agora, acreditar que só ela vai fazer um efeito de reduzir a pobreza, né, embora os estudos apontem, né, uma determinada renda, a pessoa teve um impacto, né, de 40% sobre a redução da pobreza, etc. e tal. No entanto, eu acho que não é suficiente, tá? Eu acho que não é suficiente, porque a pessoa vai ficar sempre nessa dependência da renda. Eu acho que uma série de outras medidas e políticas precisam ser adotadas. Precisa combinar a renda com a capacitação, qualificação da pessoa, a questão da educação,
ou seja, um conjunto de coisas, de elementos, né, de ferramentas, para que essa pessoa ela realmente saia da pobreza, né, ou se torne menos vulnerável. Eu acho que a renda básica, ela pode fornecer o alimento para o nosso de cada dia para esse indivíduo, mas ao mesmo tempo ele cria realmente assim, a pessoa fica naquela dependência, ele não pode ter só aquilo. E quando eu falo na dependência, por exemplo, uma situação como essa, né, da pandemia, embora aqueles que estivessem trabalhando, né, mesmo com carteira de trabalho, né, assinada e tal, mas algumas empresas fecharam, né, eles se viram aí soltos sem nenhum destino. Só que algumas dessas pessoas, elas têm condições de se reerguer, né, futuramente. Elas podem ter, digamos assim, elas têm uma certa escolaridade. Um tempo desses eu vi a declaração, uma entrevista de uma pessoa que foi demitida. Essa pessoa, ela tem nível superior. Então, por exemplo, nesse momento, ela está sem nenhuma renda. A renda, um auxílio emergencial, por exemplo, para ela, poderia, ou até uma renda básica aí, né, no futuro, não sei quanto tempo ela vai ficar desempregada, serviria para que ela se alimentasse, pagasse as contas, etc e tal. No entanto, ela já está fazendo cursos, se qualificando ainda mais, e vai chegar um momento que ela não vai precisar disso, ela vai ter condições de caminhar com as próprias pernas. Então, quando falo assim, ferramentas para garantir a eficácia da renda básica, se for nesse sentido de redução de pobreza, tornar a pessoa menos vulnerável, eu acredito que apenas a renda básica ela não é capaz de surtir esse efeito. Precisa de um conjunto de políticas e muito trabalho para que a pessoa futuramente, ela só precise daquela renda naquele momento e futuramente ela se liberte e caminhe com as próprias pernas. É claro, voltando a dizer, no momento com isso de pandemia, a situação realmente é difícil para todo mundo, né? Agora, se essas ferramentas que ele colocou aí, ele estiver colocando, se for no sentido, né, de, como a gente observou recentemente, o auxílio emergencial, algumas pessoas que não tinham direito, né, estavam ganhando, recebendo o auxílio emergencial no lugar de outras pessoas, né? As ferramentas aí no sentido para fazer com que a renda ou o auxílio emergencial chegue a quem tem que chegar, aí é questão mesmo de fiscalização no governo, né, o cruzamento de dados, como andou fazendo e tem condições, e punição realmente dessas pessoas que não tinham o direito de receber e receberam. Então, o que eu queria chamar a atenção, só para concluir essa parte, é que, embora eu seja a favor, sim, de uma renda básica, embora não seja universal, ela seja mais direcionada para determinado grupo que realmente necessite, e acredito que, no primeiro momento, pode, sim, tornar, de certa forma, a pessoa menos vulnerável, né, reduzir a pobreza da pessoa, sim, naquele momento. No entanto, eu não vejo como um único elemento, não vejo como suficiente para resolver o problema todo da vida da pessoa. A educação seria a saída, a solução, né? Mas aí você pega um pai de família já 40, 50 anos, 60 que não estudou, como é que ele vai fazer, né? Pois é, por isso que eu acho que muita coisa tem que ser feita e começar desde cedo, e pegar lá de baixo, é a raiz. Bem, Felipe, eu não sei se era isso que você queria saber, né? Se essas ferramentas às quais você se referiu, que sentido seria, mas aí eu tentei responder aí de duas formas, conforme eu entendi, ok? Vamos para o último quadro do programa, que é o quadro das indicações, que a gente pode indicar série, livro, qualquer coisa, vale tudo. Qualquer conteúdo que ache interessante o suficiente para passar adiante. Então, Salomão, qual vai ser a sua indicação da semana? Olha, gente, eu, como sempre, inflacionando as indicações, eu vou indicar, né? Eu quero primeiro indicar para vocês o canal da Ascom, né, da Assessoria de Comunicação da UFAM no YouTube. Eu tenho percebido nas redes sociais, assim, a comunidade meio que achando que a UFAM não está fazendo nada durante esse período agora da pandemia, e muito pelo contrário, gente, a gente está fazendo muita coisa, né? O Tapiocast é um reflexo disso, né? Então,
Porque o canal da Ascom, ele é um ótimo canal no YouTube, onde vocês observam todas as reuniões e todas as deliberações que nós estamos tendo, né, nos conselhos superiores dentro da pandemia. Então, lá, por exemplo, nós temos acesso a todas as deliberações sobre o plano de biossegurança, tanto no CONSAD, quanto no CONCEP, quanto no CONSUNE. No momento, e aí fica a dica, pessoal, no momento em que a estratégia de retorno às aulas for votada, ela vai ser votada numa reunião do CONCEP, que é onde a gente, inclusive, aprova um novo calendário acadêmico. Essa reunião, com certeza, vai ser disponibilizada ao vivo para toda a comunidade por esse canal da Ascom no YouTube. Então, super recomendo vocês acessarem esse canal. A minha segunda indicação é um anime. Eu gosto muito de anime, né? E tem um anime no gênero shonen que eu acho muito legal que eu tô assistindo agora, que é o Dr. Stone. E ele tem uma temática um pouco diferente ali, mas é muito empolgante porque a história é mais ou menos a seguinte, né? Um belo dia, né, aconteceu um determinado desastre ali que toda a sociedade humana virou pedra e um cientista muito importante, muito famoso, né, ele, que é o Dr. Stone, ele consegue voltar à vida, tipo, 3.200 anos depois. E aí ele vai atuar agora para restaurar a humanidade. E aí é muito legal como ele vai ensinando, por exemplo, a mexer com os produtos químicos, como ele ensina, por exemplo, a fazer uma coquinha gelada também. Né? Então, quando ele montou ali o negócio da coquinha gelada, eu me identifiquei. Então, eu super recomendo. Se ele fizesse se ele recomendasse um X-salada, como fazer um X-salada, aí, meu irmão, aí já tinha me ganho 200%. Como foi a coquinha, ganhou 100%. Então, eu super recomendo. Muito bom, Salomas, muito bom. Bom, eu hoje vou manter a tradição, né? De, em primeiro lugar, de único respeitador das regras aqui nesse podcast, que se limita a uma indicação por episódio. E vou manter a tradição de indicar filme velho, né, Salomão? Hoje eu vou indicar um filme de 1975, chamado Um Estranho no Ninho. O nome original em inglês é One Flew Over the Cuckoo's Nest, que é um filme que fala sobre saúde mental. E tem o Jack Nicholson, novinho, dando um show de atuação. Esse filme está disponível no Amazon Prime Video. Então fica a dica aí da semana para quem quer ver o Jack Nicholson novinho num filme espetacular e com uma excelente atuação. Lídia, qual que é a sua indicação? Eu vou indicar um vídeo que agora ficou maior circulação, né, da nova nota de R$200. Então tem um vídeo no YouTube que eu achei bem explicativo da Econoweek. Então vou sugerir isso pro pessoal ir assistir, quem tiver com dúvidas ainda. Ah, legal. Esse tema aí deu o que falar ontem, né? Foi. Bom, Animar, então, por último, nossa convidada. Qual que é a sua indicação pro pessoal? A minha indicação, né, eu vou pedir para quebrar as regras. Eu vou pedir para fazer 2 indicações, de um livro e um filme. Pode? Ah, Animar, Salomão já quebrou tudo a regra, né? Que o Salomão já legalizou, já. O livro que eu indico é Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. São 2 professores de Harvard e nesse livro eles mostram, né, como a democracia está sendo enfraquecida em alguns países. Então, a minha indicação de livro. E com relação ao filme, tem um filme que eu adoro. Já cansei de assistir, mas quando está passando eu paro e vou assistir de novo, que é A Procura da Felicidade. Eu acho que a mensagem que esse filme ele traz, né, é uma mensagem de força, de esperança, de perseverança, tudo. Porque recomendo os alunos... É um filme eu acho que é de 2007, tá? Às vezes passa na sessão da tarde, né, e tal, Telecine, mas eu não sei, eu acho que tem também no YouTube, deve ter. Mas é um filme que é muito inspirador. Ele mostra um pai numa situação de uma crise, o pai envolvendo problemas, com problemas financeiros, né, esse pai,
e ele tem que cuidar do filho, e é uma situação terrível, ele sem dinheiro, sem lugar para morar, mas ele lutando em busca de um emprego, de melhores oportunidades, e ele passa por uma série de dificuldades até que ele, não vou ficar contando, daqui a pouco o final do filme estraga tudo, né? E o mais interessante, não, mas mostra toda a trajetória dele, as dificuldades, então eu acho que é um filme que dá força, principalmente para aquelas pessoas que nesse momento estão olhando assim, poxa, essa crise, e eu perdi emprego, eu estou desempregado, vou desistir. Não, e ele não desistiu. E antes que alguém diga, mas é um filme, né? Filme eles se inventam, mas esse filme ele foi inspirado realmente na vida de uma pessoa, né? Um sem teto, foi sem teto e depois se tornou um milionário. E eu acho que é um filme que ele, como eu posso dizer, ele é bastante inspirador e traz uma mensagem muito bonita. Que vale a pena, especialmente por duas cenas. Pela cena do metrô, que eu acho que é uma cena muito marcante para qualquer um que assistiu do banheiro do metrô. Exato. E pela cena da escada no final também, né? Acho que são duas cenas muito bacanas. Tem uma nota interessante sobre esse filme, é que ele conta a história da vida do Chris Gardner, né? Que é um grande investidor da Bolsa de Valores, que muita gente fala que muita gente fala que é uma pena que tenham utilizado o filme para retratar a vida de uma pessoa que não é muito lá a pessoa mais admirada do mundo por ser um investidor que tira e põe dinheiro em vários lugares, né? Quebra países e tal. Então tem esse debate por trás do filme aí, que eu acho nem interessante. Nem tudo é perfeito, também. Mas pelo menos pode inspirar algumas pessoas, né? Vendo a trajetória dele, né? De que com muita luta, né? De força pessoal. Agora que depois o que a pessoa vai fazer, né? Aí, né? Bom, então acho que terminamos, Lídia. Temos o episódio já. Temos um episódio, e um episódio longo, hein? Mas um episódio bom. Como ficou bom esse episódio? Eu ouvi tudinho. Muito bom. Totalmente excelente. Pois é, pessoal, mas eu adorei ter participado, viu? Vamos dar tchau para todo mundo? Tchau! Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo de